Será que o vergalhão de fibra de vidro tem uma maior vantagem em relação ao vergalhão de aço? Isso que nós vamos tratar e principalmente identificar questões de viabilidade na utilização desse material que vem ganhando o mercado brasileiro. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo nós vamos relacionar a utilização e alguns aspectos do vergalhão de fibra de vidro e relacionar com a utilização do aço que está há muito tempo na construção civil. Primeira coisa que nós temos que saber é diferenciar algumas características de cada material para fazer uma comparação justa. Aqui eu montei para você um esquema onde nós podemos relacionar algumas características do vergalhão de fibra de vidro relacionado, ou seja, fazer um comparativo com o vergalhão de aço. Aqui a primeira coisa que nós vamos tratar é a questão da resistência. Quando eu falo resistência, principal resistência que você tem que identificar nesses materiais, já que eles vão ser inseridos em algum tipo de elemento estrutural, seja vigas, lajes, pilares, nós devemos saber qual que é a sua resistência. Ah, mas Pedro, tenho que saber resistência à compressão ou tração. Isso vai depender do material que você vai utilizar como agregado. Se for o concreto, nós temos que ficar atento na resistência à tração. Aqui nós temos o aço, que ele vai ter uma resistência à tração de 500 MPa. Agora, se nós formos ver isso lá no vergalhão de fibra de vidro, nós vamos ter outro tipo de resistência, já que são materiais fabricados com composições diferentes. Aqui nesse caso aqui, o vergalhão de fibra de vidro, nós vamos ter uma resistência à tração entre 800 a 1000 MPa. Aqui nós já conseguimos identificar um padrão de diferença entre esses materiais, mas não é o único ponto que nós temos que tomar partido para identificar de qualquer maneira se um material é melhor em relação ao outro. Tem outras características e dependendo também da situação que é interessante nós buscarmos a pesquisar se realmente vale a pena naquela determinada aplicação. Já a próxima característica aqui que nós temos é a questão de como que esse material é transportado e fabricado. Quando nós falamos de aço, aqui o tamanho básico que nós vemos hoje nas casas, onde vende esse tipo de material, nós temos o tamanho de barras de 12 metros. Provavelmente você já foi ou já viu em algum local onde as pessoas compram essas barras, principalmente se você for fazer a armação desse tipo de estrutura, seja viga, pilares, dependendo da situação, você compra no tamanho essa barra e depois vai fazendo o corte e as dobras. Já em contrapartida, nós vamos ter o vergalhão de fibra de vidro, que ele vai ter uma particularidade. Aqui nós conseguimos rolos de até 200 metros. Isso vai depender muito do fabricante que nós vamos trabalhar, já que esse material nós conseguimos enrolar ele em forma de bombinas. Então ele ocupa muito menos espaço e nós ganhamos muito mais no seu comprimento. Já a próxima dica, presta atenção nisso, que é a questão da sua durabilidade. Ah, Pedro, quem tem maior durabilidade? É o aço ou vergalhão de fibra de vidro. Isso aqui nós temos que ficar muito atento, porque vai estar relacionado principalmente no seu dimensionamento à classe de agressividade. Então depende muito do local, a estrutura pode durar muito mais, ou alguns locais onde nós vamos ter alguns possíveis ataques. Aqui quando nós tratamos sobre o aço, quando ele é embutido no concreto, ele tem um tempo de vida útil dentro daquele concreto de 50 anos. Já em contrapartida aqui novamente nós vamos ter o vergalhão de fibra de vidro, que quando ele vai ser embutido no próprio concreto, aqui ele garante um tempo muito maior, já que o processo de corrosão, caso não tenha um cobrimento adequado, pode durar mais ou menos 100 anos. Aqui são 3 características básicas que vai te dar a base para você compreender os próximos conceitos. Aqui quando nós tratamos sobre o vergalhão de aço, você deve imaginar que o vergalhão tem um material específico, corretamente, mas para fazer a fabricação desse material, nós temos uma diferença entre ferro e aço. Eu já falei várias vezes aqui no canal e vamos fazer um relembrar a viver, só para depois compararmos em relação ao nosso material em destaque. Aqui nós devemos ter um teor de carbono inferior para ser denominado aço
de 2,04%. Se esse material tem esse teor, essa taxa, ele é enquadrado como aço. Caso seja superior, isso nós vamos enquadrar como ferro. Já aqui no vergalhão de fibra de vidro, o principal material que nós vamos ter aqui é a sílica em forma de areia, que é basicamente misturado em 50% no seu processo de produção. Então nós temos esse material, ele é denominado como sílica, que é um tipo de areia que nós vamos ter, e ele é misturado no seu processo de fabricação. Nós temos um vídeo mais técnico sobre o vergalhão de fibra de vidro, vou deixar aqui passando nos cards para vocês, lá eu falo essa classificação com riqueza de detalhes. Aqui o principal objetivo desse vídeo é correlacionar a questão da sua viabilidade. Quando você for pesquisar bibliografias, provavelmente você vai encontrar muitos termos em inglês. E você pode encontrar algumas siglas. Entre elas, a principal que você pode encontrar, se não for traduzida, é GFRP, ou se for traduzida, nós podemos ter o polímero reforçado com fibra de vidro, que seria o PRFV. Quando você pensa sobre a origem desse material, outros países já utilizam há algum tempo esse tipo de material. Principalmente nos anos 90, a China já utilizava esse tipo de material na fabricação ou construção dos seus projetos comerciais. Outro exemplo que nós temos aqui é a Alemanha, que ela construiu a sua primeira ponte com esse material em 1986, que é uma ponte rodoviária. Já quando nós tratamos aqui dos Estados Unidos, eles utilizam bastante esse tipo de material, principalmente em ressonância magnética. Aqui são alguns exemplos que nós podemos ter hoje aqui na prática, que seria Aqui nós temos alguns exemplos que nós podemos encontrar na prática. Esse exemplo da esquerda aqui, nós temos a construção da base de um edifício de pesquisa. Consegue ver o pessoal trabalhando aqui de forma bem rápida, já que esse material nós conseguimos cortes longos e nós não precisamos de junções, já que nós conseguimos rolos gigantescos para fazer o processo de montagem desse tipo de laje. Já que nessa outra foto nós temos uma ponte feita lá no Canadá em 2007, utilizando esse tipo de fibra de vidro. Aqui no caso, eles preferiram utilizar a bitola de 16 milímetros. Quando você pensa nesse tipo de material, você deve imaginar, mas Pedro, esse tipo de material deve ser caríssimo, a gente não vai conseguir aplicar isso aqui nas obras do Brasil. Aqui eu trouxe uma tabela onde você pode perceber as principais bitolas, ou seja, diâmetros externos e relacionado com o seu respectivo preço. Por exemplo, se for um diâmetro externo de 4 milímetros, o preço no varejo do metro vai sair a R$ 1,30. Agora, se for uma bitola do diâmetro externo de 10 milímetros, nós vamos conseguir um metro a R$ 6,05. Se você sabe o preço do aço, deixa aqui nos comentários, me fale qual que é o preço do aço na sua região para nós fazermos um comparativo. Se você quer entender a principal diferença desse material em relação ao aço, é esse gráfico aqui que você tem que entender, que é um gráfico tensão-deformação. Quando nós tratamos sobre o vergalhão de fibra de vidro, nós conseguimos uma taxa de elasticidade de 50 gigapascal. É esse aqui simbolizando essa reta vermelha aqui. O que nós podemos correlacionar com essas duas informações? O vergalhão de fibra de vidro, embora ele tenha uma boa resistência à tração, aqui no seu escoamento, na sua elasticidade, ele não trabalha tão bem, que é um ponto em desvantagem. Porém, quando nós relacionamos ao aço, o aço ele tem o seu processo de escoamento. Um exemplo clássico da engenharia para você compreender esses conceitos é a mistura do aço com o concreto. Quando nós temos a mistura desses dois materiais, o aço tem que se deformar primeiro para depois o concreto entrar no seu processo de ruptura, o que não é garantido aqui com o vergalhão de fibra de vidro. Se fosse acrescentado o vergalhão dependendo do elemento estrutural que você tiver, o vergalhão ele vai romper muito antes e depois do concreto, o que não é tão vantajoso porque não dá sinais de alerta. Então fique atento nessas questões de escoamento, módulo de elasticidade, quando nós tratamos sobre esses dois materiais. Quando você ouvir falar sobre vergalhão de fibra de vidro, você deve ficar atento em duas situações, que é a questão da resistência à tração
em comparação com o aço, o vergalhão de fibra de vidro nós conseguimos até 3 vezes maior. Porém, esse material tem como desvantagem, em comparação com o aço, a sua questão do módulo de elasticidade, que é aquele gráfico que eu te mostrei anteriormente, te dei a questão do exemplo. Aqui o vergalhão de fibra de vidro, em comparação com o aço, nós temos esse valor 4 vezes menor. Vamos imaginar que nós temos uma viga de concreto e nós precisamos inserir algum tipo de armadura. Nós temos o aço e nós temos o vergalhão de fibra de vidro. O comportamento dessa viga, de forma que ela for biapoiada, nós vamos ter a sua deformação. Na parte superior, nós temos a compressão. E na parte inferior seria a tração. A principal diferença entre essas duas características, a compressão seria o encurtamento e a tração, a questão do seu afastamento. O concreto é um excelente material que combate a compressão, então nós devemos combater a sua tração inserindo na região inferior algum tipo de armadura. Nesse caso em específico, em consideração do projeto, nós temos que levar algumas premissas para identificar como que vai ser o comportamento, o escoamento desse vergalhão de fibra de vidro. Sem atingir o máximo, às vezes o vergalhão de fibra de vidro não é interessante utilizar nesse tipo de elemento estrutural, já que nós precisamos ter um escoamento, dar sinais de alerta que esse tipo de estrutura está passando por movimentações, por abertura de microfissuras em relação à tração. O aço seria muito interessante na sua utilização. Como eu citei lá atrás, nós temos uma pequena desvantagem do vergalhão de fibra de vidro no processo de armação, principalmente de fundações aqui que nós temos o processo de ancoragem e o processo também das dobras que nós precisamos nessas armaduras. Uma forma de nós garantirmos o arranque é fazer a questão das suas dobras com aço e depois fazer a ligação com a fibra de vidro. Essa seria uma das possibilidades, uma das vantagens que nós podemos realizar em determinados projetos. Então, fazer a utilização desses dois materiais mesclando com os trechos mais críticos. Mas afinal, Pedro, esse material é viável ou não é viável? Com certeza é um material super viável, mas porém tem limitações dependendo do seu projeto. Aqui nós devemos olhar não somente a questão de custo, por ser um material inovador, nós devemos levar premissas de durabilidade, de segurança das estruturas. Aqui uma das principais aplicações que nós poderíamos ter excelência nesse tipo de material são em elementos como lajes, pisos, que nós conseguimos garantir um bom reforço nesse tipo de estrutura. Só para te orientar sobre a questão de viabilidade e para você ter noção que materiais inovadores dentro da construção civil são bem-vindos, só que nós temos que ter critérios na hora de adotar cada um desses tipos de material. E eu te faço convite para você se inscrever no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!